chegou o delicioso momento das trocas de chocolate. Logo depois do carnaval tivemos que esperar um pouquinho. Este é o momento em que crianças e adultos se divertem, brincam, fazem aquela farra. Mas vocês sabiam que a Páscoa cristã tem raízes na Páscoa judaica? Então, gente, a Páscoa judaica se chama Pessach ou Peissar. E hoje nós vamos ver uma parábola chamada O Banquete. Uma bela lição, uma bela história para a gente refletir, para a gente pensar. Mas antes, vocês vão acionar aí o sininho, compartilhar, dar um like esperto aí pra gente, compartilhar cultura, levar luz. É isso aí, meus amigos. E também não deixem de fazer os comentários aqui. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos à nossa parábola. Meus amigos, há muitos anos havia dois pobres que costumavam mendigar juntos em uma cidade da Galícia polonesa. Um era judeu e o outro não. Quando chegou a noite de Pessach, o mendigo judeu se ofereceu para ajudar o seu amigo a ser convidado para um Seder, que é o tradicional jantar com orações e rezas. Apenas vista algumas roupas de judeu e venha comigo até a sinagoga. É um hábito convidar aqueles que não têm o que comer, disse o mendigo judeu. Então, o mendigo não judeu aceitou o convite alegremente. Na primeira noite de Pessach, foram à sinagoga. Receberam convites para o Seder, o jantar, mas cada um foi para um lar diferente. Já viram, né? Já viram. Horas depois, os dois amigos se encontraram no parque perto da sinagoga. Mas para a surpresa do mendigo judeu, vejam muito bem, meus amigos, o seu amigo não judeu estava enfurecido. "Por que você fez isso comigo?" gritou. "Você chama aquilo de refeição? Foi uma tortura, um verdadeiro inferno. Você vai me pagar. Você vai me pagar por isso. Você vai ver só." "Rapaz, o que você está dizendo? O que aconteceu?" perguntou o judeu sem entender nada. "O que aconteceu? Como se você não soubesse. Vocês judeus são todos loucos. Primeiro a gente toma um copo de vinho. Beleza, eu gosto de vinho. Tava tranquilo, tava bom, tava tudo indo muito bem. Mas com a barriga vazia, minha cabeça começou a girar. Aí eu pensei que a refeição não ia demorar muito. O cheiro da comida que vinha da cozinha era delicioso. Aí comemos um pouco de salsa. Depois os caras começaram a falar em hebraico, em Yiddish, e eu não entendia nada. O tempo todo eu tinha que ficar sorrindo e ficar a balançar-me com a cabeça como se estivesse entendendo tudo aquilo. Exatamente como você me mandou fazer, eu fiz. Mas de repente, minha cabeça começou a doer de verdade por causa do vinho que eu tinha bebido e eu estava com muita fome. Eu estava faminto. Cara, o cheiro da comida estava me deixando louco, mas ninguém trazia nada. Já tinha 2 horas que eu estava lá e não tinham servido absolutamente nada. Só conversa fiada e conversa, e mais conversa, e mais conversa, e mais conversa, em Yiddish, em hebraico, eu sei lá o que eles estavam falando. Aí trouxeram outro copo de vinho. A gente se levantou, lavou as mãos, sentou de novo, aí eu pensei, agora eu vou tirar a barriga da miséria. Então alguém me deu para comer aquele biscoito grande, chamado matzá, sem gosto de nada. Eu comecei a engasgar e quase vomitei.
Então me deram esse mato aqui. Tá vendo esse mato aqui? Me deram isso aqui. Comi um pedacinho e... minha boca começou a pegar fogo. Minha garganta ardia. Era uma raiz forte. Cara, eles não me deram nada para comer. E quando me deram, era uma raiz forte. Aí eu simplesmente me levantei e caí fora. Aquilo foi demais para mim. Cara, vocês judeus são loucos. Então, com muita calma e lutando para esconder a vontade de rir, o mendigo judeu disse: eu deveria ter contado a você. Que vergonha minha. Desculpe mesmo, meu irmão. Esqueci de dizer que é depois desse mato, que são as ervas amargas, que é servido o banquete. Cara, se você passou por tudo aquilo, deveria ter esperado mais um pouquinho. Deveria ter esperado mais alguns minutos, porque seria servido o banquete. Linda história, né, meus amigos? Uma linda história. Essa é uma lição para a gente pensar, para a gente refletir. E tem dois pensamentos que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. O primeiro é ter paciência para ser uma pessoa de fé. E o outro, como a gente já engoliu o maror, em hebraico, maror, que significa ervas amargas, então a gente poderia ter esperado mais um minuto e aproveitar o verdadeiro banquete. Sempre em Pêssar, a gente se lembra de todos os momentos muito difíceis pelos quais nós atravessamos e passamos, vivenciamos, experimentamos durante o ano inteiro. Mas ao contrário do mendigo da parábola, que não teve paciência de esperar pela refeição, a gente deve ter fé, muita fé, de que tudo vai mudar, que a vida vai ser diferente, ou seja, que a gente deve esperar o banquete que Hashem, Deus, está preparando para a gente. Os judeus, está escrito na Torá, Katuv Batorá, está escrito na Torá que os judeus foram escravos no Egito. Após as pragas, os momentos muito difíceis, atravessaram o Mar Vermelho, um outro momento difícil, mas alcançaram a liberdade. Mas foi necessária uma purificação no deserto durante 40 anos. 40 anos para só então entrarem na terra prometida. No deserto, eles comiam o maná caindo dos céus. E como não tinham tempo, assavam nas costas a massa do pão. A matzá também é chamada de pão ázimo. As pessoas conhecem matzá chamada como pão ázimo. E é por isso que nessa época os judeus evitam tudo que leva hametz, que é o fermento. Hometz em Yiddish, hametz em hebraico. O hometz, ou hametz, o fermento, faz com que o pão fique lindo, lindo e muito saboroso. Mas, meus amigos, a parábola ensina essa metáfora para o nosso egoísmo. Devemos pensar nisso e buscarmos a nossa verdade interior. Mas Hashem fala para evitarmos o fermento por apenas 2 dias, somente 2 dias. E é nesse período de apenas 2 dias que os judeus não se alimentam com tudo que tenha hametz, com tudo que tenha fermento, hometz, como pão, uísque ou vodka. Porque essa também é uma espécie de purificação. Purificação das nossas atitudes, purificação dos nossos pensamentos. E claro, uma reflexão para nos tornarmos pessoas melhores.
e, consequentemente, para que a nossa vida seja abençoada. Vejam bem, Hashem, Deus, só pede uma coisa: que a gente deixe de comer pão e outros elementos que tenham fermento, ou que possam fazer uma fermentação natural, por apenas 2 dias. Mas muitas pessoas podem achar que é muito difícil atender a esse simples pedido do Eterno. Por apenas 2 dias. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הסיני דיינו די דיינו די דיינו די דיינו 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 די דיינו די דיינו די דיינו 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 אילו נתן לנו את התורה נתן לנו את התורה נתן לנו דיינו אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה את בית המקדש דיינו די דיינו די דיינו די דיינו 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 די דיינו די דיינו די דיינו 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 לשנה הבאה בירושלים לשנה הבאה בירושלים לשנה הבאה בירושלים בירושלים הבנויה לשנה הבאה בירושלים לשנה הבאה בירושלים לשנה הבאה בירושלים בירושלים הבנויה 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 לשנה הבאה בירושלים בירושלים הבנויה. E meus amigos, sabem por quê? Porque a escravidão material da vaidade e do orgulho por qual as pessoas ultimamente estão passando, da tecnologia, são escravos da tecnologia, isso tudo, todo esse contexto não permite essas pessoas pensarem naquelas que não apenas conseguirão atender ao desejo, ao pedido do Criador por apenas 2 dias, mas também impedem de que elas pensem naquelas que estão passando fome. E a fome, meus amigos, bate todos os dias na porta de milhares de pessoas ao redor do globo terrestre, enquanto outras, muitas outras, milhares de outras desperdiçam comida. Não é verdade? Vamos refletir. Enquanto muitas pessoas passam fome, principalmente no Brasil, que é um dos países que mais se desperdiça alimento no planeta inteiro, muitas pessoas estão passando fome. E não precisa ir para a África, Ásia, outros países que são mais pobres, na América Latina, na cidade mesmo onde essas pessoas vivem, sejam essas cidades grandes ou pequenas, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, as cidades do interior também, a zona rural, muitas pessoas não têm acesso à comida. Meus amigos, assim também é a nossa vida. Nós precisamos nos libertar de tudo que nos escraviza. Atualmente, muitas pessoas se tornaram escravas do tempo, do dinheiro,
do orgulho, da internet, das redes sociais. Querem aparentar o que não são na realidade. Mostrar uma felicidade que não existe. Reflitam, pensem. Querem mostrar uma vida ou que sua família é perfeita. Parabenizam o filho, a filha por uma conquista. E reparem, ninguém posta as falhas e os defeitos dos filhos. Por que isso não acontece? Porque são perfeitos. Porque formam a família perfeita, sem problema, sem nada. E ainda vem o pior. Agradecem a Hashem, agradecem a Deus pelo Instagram, pelo Facebook, fazendo dessas redes sociais um verdadeiro altar. Ah, obrigado, meu Deus, por isso ou aquilo. Se eles estão agradecendo a Deus pelo Instagram ou Facebook, eu também quero ter o perfil, quero mandar um convite de amizade para Deus. Hashem, aceita aí o meu convite no seu perfil do Instagram ou do Facebook. Um absurdo isso tudo. As pessoas querem se mostrar perfeitas. Seus filhos não são perfeitos, os nossos filhos não são perfeitos porque são seres humanos. Precisamos refletir. E essas pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Ficam só criticando ou mostrando e rindo sobre as postagens ou vídeos sem conteúdo. Olha que absurdo. Essas pessoas não sentam para conversar uma conversa saudável. Mas quando a vida passar, é que vão perceber como elas perderam tempo e deixaram de conviver com pessoas que estavam ao seu lado. Pessoas que poderiam trazer, agregar valores à sua existência. Por causa dessa forma de proceder, as pessoas do mundo atual, às vezes, até bem-sucedidas, elas podem ser até bem-sucedidas, não conseguem compreender porque não são felizes, não entendem o que falta em suas vidas vazias e fúteis. Na realidade, seus valores é que estão equivocados. O lado material, o mundo material, é muito mais importante para essas pessoas do que o lado espiritual. Notem como essas pessoas não são felizes. Notem como essas pessoas, às vezes, têm marcas em suas peles, têm marcas de doenças em suas peles, ou então estão ficando neuróticas por causa disso. Mas as suas vidas podem mudar. Quando os verdadeiros valores do respeito, do amor, da solidariedade e da paz interior, que todo mundo deve buscar, forem esses itens todos privilegiados novamente, a organização de suas vidas será abençoada também por Hashem, por Deus. E são vidas mesmo vazias, mesmo fúteis, que as pessoas estão transformando a si próprias, abençoadas. Só que a futilidade, o vazio, a vaidade, o materialismo não deixam essas pessoas perceberem como suas vidas são abençoadas. Sempre para elas, a grama do vizinho é a grama mais verde, mas elas não notam como é maravilhoso o seu jardim. Elas não percebem uma flor, não percebem uma borboleta voando, uma abelhinha coletando pólen, uma árvore frutífera, uma maçã, uma macieira, porque elas se deixam cegar pelo que a Kabbalah fala de klipot. Klipot. Klipot são cascas que aparecem nos nossos olhos, derivados do pensamento materialista que nos cega. E é exatamente isso que nós devemos retirar da nossa frente, são as clipotes, para que todos nós possamos observar a luz que Hashem está dando para nós. E a luz do conhecimento, por isso que eu inicio os vídeos, compartilhar conhecimento, compartilhar cultura, compartilhar luz.
Se agirmos dessa forma, o verdadeiro sucesso, o do Espírito, irrigará o nosso sucesso pessoal e também o sucesso profissional. Meus amigos, a grande lição de Pessah é que após a escravidão sempre haverá liberdade. Então se liberte deste mal que está acontecendo, tomando as redes sociais, fazendo a pessoa perder o seu tempo nas redes sociais. Vamos nos livrar disso para alcançar a liberdade. Mas serão poucos que entrarão na terra prometida. Moshe não entrou. A lição é, se Moisés não entrou na terra prometida e depois de todo o sacrifício que ele fez, essa é a lição que Hashem está dando. Não importa quem seja, não vai entrar na terra prometida. E também tem aquelas pessoas que gostam de dar carteirada. Sabe com quem está falando? Moisés não fez isso. Ó Deus, sabe com quem está falando? Eu sou Moisés. Você pediu para tirar o povo da escravidão? Você pediu para atravessar com o povo o Mar Vermelho? Você pediu para peregrinar com o povo pelo deserto? Você me pediu para subir no Monte Sinai para me entregar as tábuas da lei? E agora você não vai me deixar entrar na terra prometida? Sabe com quem está falando, Deus? Eu sou Moisés. Se Moisés nos ensinou, deu essa lição de humildade, ele está passando essa grande lição para a gente, de sermos humildes, de não darmos carteirada. Imagina, aquele que gosta de ficar dando carteirada nos outros, sabe com quem está falando? Eu sou filho de fulano, ou eu sou isso, eu sou aquela profissão, aquela. Não vamos entrar nesse mérito, não. Imagina essa pessoa chegando no céu, e vem uma pessoa para recebê-la, e essa pessoa fala bom dia, e diz para ela, você tem que ir para aquela porta ali. Aí ela fala, não, não. Você sabe com quem está falando? Quem você pensa que eu sou? Eu era juiz lá na terra? Eu era um médico? Eu era um policial? Eu era. Aí aquela pessoa vai bater no ombro e falar assim, você era, eu sou Deus. Aí a pessoa vai falar para ela, sabe com quem está falando, Deus? Pois é. Então, este é o segredo. Não basta a liberdade, a necessidade de agir com amor, e é o que está faltando. Agindo com amor, alcançaremos a terra prometida. E é isso que nós precisamos refletir nesse tempo de Páscoa, nesse tempo em que vamos caminhar para adentrar uma terra prometida. É isso, meus amigos. Desejo a todos Hag Pesach Sameach, feliz Páscoa a todos, Shabbat Shalom, o Mevorach, um sábado de paz abençoado para todos e uma semana de presença divina. Um forte abraço e valeu!